Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 169 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 484 e 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jusoperária brasileira a respeito da resilição dos pactos de emprego. Neste sentido, diz-nos o artigo 484 consolidado que, havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o tribunal reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador por metade. Aqui nós temos um artigo eminentemente processual, já que a decisão sobre a existência da culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de emprego será aquilatada pela Justiça do Trabalho, que reduzirá, no caso da comprovação da mesma, a indenização a que seria devida por culpa exclusiva do empregador pela metade. Outra observação que gostaríamos de fazer neste momento a vocês a respeito do artigo 484 da Consolidação das Leis do Trabalho é que nele, novamente, a consolidação das leis do trabalho está a confundir contrato de emprego com contrato de trabalho. Na verdade, havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de emprego, o tribunal reduzirá a indenização a que seria devida, em caso de culpa exclusiva do empregador, pela metade. Veja que o próprio artigo seletista nos traz a nomenclatura empregador, que é imanente ao contrato individual de emprego. Portanto, no caso aqui seria a rescisão do contrato individual de emprego e não do contrato de trabalho somente. A questão enovelada por este artigo 484 seletista é muito difícil de acontecer, porque entende-se como culpa recíproca a justa causa do empregado e do empregador concomitantes. Na prática, isso é muito difícil, quase impossível de acontecer. É importante informar ainda que esta justa causa que vai motivar a rescisão por culpa recíproca do contrato individual de emprego, ela tem que ser
de natureza grave ao ponto de impedir a continuidade do pacto entabulado entre empregado e empregador. É uma situação, como já dissemos, bastante difícil de acontecer na prática, porque é preciso que, ao mesmo tempo, tanto o empregado cometa as infrações determinadas pelo artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, o empregado terá que cometer, portanto, alguma das infrações previstas naquele dispositivo legal já estudado em nossas aulas deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, ou o empregador, ao mesmo tempo, ter cometido as infrações previstas no artigo 483 consolidado. É muito difícil que aconteça ao mesmo tempo, de forma simultânea, concomitante, que as duas partes componentes do contrato individual do trabalho cometam infrações tanto de um lado quanto de outro. É, portanto, uma situação que, na prática, muito difícil de acontecer. Mas, acontecendo, havendo a culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do pacto de emprego, o tribunal reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador pela metade. Na culpa recíproca, portanto, as indenizações pertinentes devidas pelo empregador ao empregado serão reduzidas pela metade. Diz o artigo 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho que o contrato de trabalho pode ser extinto por acordo entre o empregado e o empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas. Aqui, novamente, temos a observação que já é praxe nossa de tantas vezes que aconteceu durante todo este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que visa o estudo da consolidação das leis do trabalho artigo por artigo. Tantas vezes já alertamos a respeito dessa situação de confusão dos artigos seletistas entre contrato de emprego e contrato de trabalho. Aqui, tal como aconteceu no artigo 484, que nós alertamos ainda agora nesta nossa aula, no artigo 484-A, a mesma situação se renova quando a consolidação das leis do trabalho diz que o contrato de trabalho pode ser extinto por acordo entre empregado e empregador. Contrassenso, porque a terminologia empregado ou empregador, como já vimos, é imanente ao contrato de emprego e, portanto, o artigo 484-A, ao invés de trazer a terminologia contrato de trabalho, deveria ter trazido a terminologia contrato de emprego. Contrato de emprego, portanto, pode ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que são devidas as seguintes verbas. Pela metade, aviso prévio, se esse aviso prévio for indenizado. Se o empregado tiver que cumpri-lo, não cabe a redução por metade do aviso prévio, que deve ser cumprido e pago integralmente pelas partes acordantes. Também será reduzida pela metade a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
prevista no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que é justamente a lei que regulamenta o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e que determina, nesse parágrafo 1º do artigo 18, o pagamento do mês da rescisão e ao imediatamente anterior, feitos por depósito na conta vinculada do empregado pelo empregador, desde que este ainda não houver recolhido essas parcelas, ou seja, a parcela do mês da rescisão e do mês imediatamente anterior, sem prejuízo das cominações legais, juros, multas, correções diversas. Então, essa indenização do pagamento do mês da rescisão e ao imediatamente anterior, depositados na conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do empregado pelo empregador, quando ele ainda não houver recolhido, sem prejuízo de juros, multas e correções diversas, será também administrada sobre o saldo de maneira pela metade. Vencidas essas duas hipóteses, em que os pagamentos, por força do acordo entre empregado e empregador, tem que ser feito pela metade, no caso do aviso prévio indenizado, e das parcelas fundiárias previstas no artigo 1º no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, as demais verbas rescisórias serão devidas na integralidade. Então, somente no caso do aviso prévio indenizado e da indenização sobre o saldo do FGTS, que é justamente o pagamento do mês da rescisão e o imediatamente anterior, serão efetivadas pela metade. As demais verbas rescisórias serão pagas na integralidade no caso de haver uma rescisão por acordo entre empregado e empregador do pacto de emprego. Também essa modalidade de rescisão por mútuo acordo, nos diz o artigo 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho, possibilita ao empregado movimentar o saldo do seu fundo de garantia do tempo de serviço, limitando esta movimentação ao máximo de 80% dos valores depositados. Portanto, o empregado, no caso da modalidade de rescisão por mútuo acordo com seu empregador, terá a possibilidade de movimentar sua conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço até o volume de 80% dos valores depositados. Portanto, ele não vai poder movimentar o saldo integral dos depósitos havidos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pelo empregador, apenas 80% desses valores. A nosso sentir, também, como a rescisão ela foi feita por mútuo acordo, não caberá ao empregado o recebimento da multa constitucional de 40% sobre este saldo integral das parcelas depositadas em seu fundo de garantia do tempo de serviço. Além disso, nos alerta ainda o artigo 484
A que esta modalidade de resilição do pacto de emprego não permite ao empregado o acesso ao benefício previdenciário do seguro-desemprego. Portanto, o empregado que fizer a composição de rescisão do pacto de emprego com seu empregador, por esta modalidade, não receberá a integralidade do aviso prévio quando ele for indenizado apenas a sua metade, mesma situação que recairá sobre os pagamentos do mês da rescisão e imediatamente anterior, os depósitos feitos na conta vinculada deste empregado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, desde que o empregador ainda não houver recolhido estes valores, sem prejuízo das combinações legais, juros e multas. Então, quando houver a rescisão por mútuo acordo, o empregador fará estes depósitos na conta vinculada do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço do empregado pela metade. As demais verbas rescisórias serão devidas na integralidade. O empregado poderá movimentar o seu fundo de garantia do tempo de serviço, porém limitando esta movimentação a apenas e tão somente até 80% dos valores depositados, e não terá acesso ao benefício previdenciário do seguro-desemprego. Se este acordo vier a ser apresentado à Justiça do Trabalho para homologação, na hipótese em que o juiz aquilatará a veracidade das informações nele constantes, não podendo, todavia, esta é uma celeuma jurisprudencial atual que temos visto com frequente nascimento junto às varas e tribunais do trabalho, o juiz responsável pela homologação ou não do acordo havido entre as partes para a solução do pacto de emprego, que oferecer situações como a de quitação ampla e restrita e geral, o juiz não poderá interferir na manifestação volitiva das partes acordantes e, portanto, não poderá deixar de homologar aquele acordo rescissional feito pelo empregado e pelo empregador, porque entende que a quitação ampla e restrita e geral fere aos comandos da ampla defesa e do devido processo legal. Portanto, a quitação ampla e geral não é uma das hipóteses em que o juiz poderá deixar de promover a homologação desse acordo. Outra situação importante que temos visto com frequência nas lides judiciárias é a impossibilidade da homologação parcial desse acordo. Ou o juiz homologa integralmente a avença, ou ele não homologa. Para que ele não
homologa, é preciso haver uma justificativa para que ele possa transmitir ao ato processual a necessária validez. Portanto, não é só o juiz entender que houve o prejuízo de alguma das partes e, por isso, ele não estaria homologando aquele acordo, mas ele tem que detalhar qual é esse prejuízo e por que a lei lhe facultaria o direito de não homologar aquela avença processual. Por outro lado, ele não pode interferir na manifestação volitiva das partes se ela estiver de acordo com a norma jurídica vigente na época. Então, ele, por exemplo, como já dissemos, ele não pode deixar de homologar o acordo porque vem nele estampado a situação de quitação ampla, geral e irrestrita com relação àquele pacto de emprego e não sobre as parcelas acordadas e quitadas naquela ocasião. Ele também não pode interferir em somatórios, em valores, em quantidade de direitos que estão sendo administrados naquela avença. E, por fim, repetimos, não é possível que um magistrado possa homologar de forma parcial a composição entre empregado e empregador. Ou ele homologa integralmente, ou ele não homologa, motivando as suas atitudes. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 169, deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos essa oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atitudes simples que vocês estarão a nos proporcionar a manutenção integral deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e a promover a distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.